Boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao treinamento da Fundação Rotária, da ADIRC Metamorfose. Eu sou o Mari Sérgio, secretário distrital da gestão 2021-2022, e eu estou à disposição de vocês. Vou passar só algumas instruções para o nosso treinamento ocorrer da melhor forma possível. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que mantenham o microfone desligado. Caso tenha alguma dúvida durante o treinamento, podem enviar a pergunta aqui no chat ou levantar a mão para que a gente libere seu áudio. No final do treinamento, vamos disponibilizar um formulário para que vocês possam avaliar o treinamento e o nosso evento. E a opinião de vocês é muito importante para nós. Desde já, gostaria de agradecer a companheira Larissa Gonçalves, coordenadora da Fundação Rotário da Ribo, por ter aceito o nosso convite e pela disponibilidade de estar aqui. Seja muito bem-vinda, Larissa, a palavra está com você. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Para mim é um prazer estar de novo no distrito. Já tive a oportunidade de estar aí com vocês em outra oportunidade. Só fechando aqui. Bom, meu nome é Larissa, eu trabalho na Fundação Rotária aqui no Ribo, faz 4 anos mais ou menos. Sou formada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Trabalhei, né, já trabalhei em empresas, na área comercial de empresas, e faz uns 6 anos mais ou menos que eu migrei para o terceiro setor, né? 4 anos mais ou menos que eu migrei para o terceiro setor, então trabalho nessa área de projetos sociais, nessa área humanitária, né? Eu faço serviço social, uma segunda faculdade agora na PUC São Paulo também, e acho que é isso de apresentações gerais. Eu vou, não sei se o grupo é muito pequeno, de repente se cada um puder falar um pouco da cidade, se vocês acharem que funciona. Não sei se todo mundo tem possibilidade de ligar aí o microfone, o que, se tem algum interesse específico na Fundação Rotária, se já contribuiu para a Fundação Rotária, o que conhece da Fundação Rotária, só para ser uma breve apresentação aí de vocês. Bom, como eu já me apresentei, meu nome é Mari Sérgio. Atualmente estou como presidente do Rotaract Clube de Patrocínio Novas Gerações. Eu nunca tive muito contato com a Fundação Rotária. Estou aqui no treinamento até para mim aprender um pouco mais sobre essa parte, dentro para mim estar aplicando dentro do nosso clube aqui também. E eu acho que é isso. Beleza. Alguém mais? No meu caso, meu nome é Santiago, né? Apresentar aqui primeiro. Faço parte aqui do Rotaract Clube de Uberlândia, cidade de Jardim. Eu estou aqui nesse treinamento mesmo. É a mesma questão do Mari Sérgio. Nunca tive muito contato com a parte de Fundação Rotária. Aí, buscando aqui esse conhecimento para aplicar dentro do clube, né? Acho que é uma parte que está faltando aí nessa decorrência de todos os anos que já tendo passado por vários cargos. Então, acho que esse está faltando. Vim aqui buscar esse caminho agora. Beleza, mais alguém? Bom, meu nome é Vanderlei, né? Vanderlei Júnior, e eu também faço parte do Rotaract Clube Cidade Jardim. E eu tenho 2 meses somente de família rotária, então eu não conheço nada da Fundação Rotária, por isso que eu estou aqui nesse treinamento, para realmente aprender e levar isso para o meu clube mais forte também. E é isso.
Mais alguém gostaria de falar? Bueno, aqui a doutora. Bom, acho que eu vou tentar compartilhar então, gente. Deixa eu ver se dá certo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu sou novo associado, Cidade Jardim, parceiro de Santiago e amigo dele já. Estou aqui para aprender. Estou começando agora, então vou começar Legal. por aqui na base, na estrutura, para almejar cargos maiores aí e aprender melhor com vocês. Show. Gente, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vejam se está indo certinho para vocês. Deu certo? Deu sim, Larissa. Beleza. Deu certo, sim. Deixa eu só pegar aqui, né? Bom, beleza. Então, vamos fazer de uma forma bem dinâmica, né? Se vocês tiverem dúvidas ao longo da apresentação, podem, enfim, ir falando. A gente tô aqui sempre à disposição, tá? Para fazer de uma forma bem dinâmica aí. Que é o seguinte, então, gente, eu sou, né, como eu me apresentei, eu faço parte da equipe do RIBO. Eu trabalho na Fundação Rotária, eu trabalho especialmente, né, com projetos de subsídios, e também a gente acaba instruindo bastante sobre reconhecimentos e tal, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas trabalho mais focada aí na área de projetos. Eu agradeço muito, né, pelo convite do Rotaract 4770, e me coloco à disposição aí se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do treinamento, tá? Bom, então, o que é o RIBO, né? Além da sede mundial lá nos Estados Unidos, do Rotary, existem vários escritórios do Rotary no mundo todo, né? E o Brasil, pelo número de associados e pelo volume aí de rotarianos e rotaractianos, também tem um escritório, né, de Rotary Internacional no Brasil. A sede fica em São Paulo, né, o escritório, e a gente tem alguns departamentos aí de apoio, que são, a gente tem o departamento de suporte a clubes e distritos, né, a Fundação Rotária, o setor administrativo, o setor financeiro, né, temos novas áreas também agora de comunicação, foi uma contratação recente, e também de desenvolvimento de quadro associativo. E a gente está à disposição para apoiar vocês, né, normalmente a gente, o nosso escritório atualmente, né, fica na frente, não sei quem é palmeirense aí, fica na frente do estádio do Palmeiras, aqui em São Paulo, mas agora com a questão da pandemia, a gente está trabalhando em sistema de home office. Bom, e o que é a Fundação Rotária, né? Há mais de 100 anos, o então presidente do Rotary, o Art Clamp, ele propôs a criação de um fundo para fazer o bem. E desde então, né, devido às contribuições de pessoas do mundo todo, nós já investimos mais de 4 bilhões em iniciativas sustentáveis, e somos referência mundial em serviços humanitários, né? Há mais de 10 anos, a Fundação ela tem sido classificada com 4 estrelas, que é uma categoria máxima, da Charity Navigator, que é um dos maiores avaliadores independentes de organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Isso coloca a gente dentro do 1% das instituições dos Estados Unidos, o que reflete, né, como suas contribuições, como seu trabalho para a Fundação Rotária é utilizado de modo eficiente, né, pela instituição. Então, só para vocês terem uma ideia, em números, né, só em 2019 e 2020, foram 408 milhões de dólares contribuídos mundialmente. E aí, mostrando alguns dados, né, só para deixar a apresentação um pouco mais visual também, a gente tem todo esse material lá no meu Rotary. Existem alguns guias que vocês podem utilizar, né? Por exemplo, a folha informativa, que é o fact sheet, e também tem o relatório anual, que também mostra alguns dados.
Então, por exemplo, nesses dados estatísticos de 19 e 20, a gente teve contribuições diretas, né, de 338,8 milhões de dólares. Isso a gente fala em Rotary Mundo Inteiro, né, Fundação Rotary Mundo Inteiro. Mais compromissos do fundo de dotação e transferências a Polio, chegando a 408,6 milhões de dólares. Considerando todos os tempos, né, desde a fundação, a Fundação Rotária tem um cumulativo de 5,4 bilhões de dólares contribuídos ao longo da história. E aí, como esse recurso é gasto, né? No ano 19 e 20, a gente teve 362 milhões de dólares gastos em despesas, sendo 91% nos nossos programas e operações, né? Então, por exemplo, para polio mesmo, para os subsídios, né, que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe, enfim, em vários tipos de despesa para fazer os nossos projetos, né? E aí, para vocês verem como essa contribuição, né, é organizada, no ano 19 e 20, a gente teve um total de contribuição de 123,6 milhões doados para o fundo anual, 132,9 doados a polio, né, e 17 milhões transferidos, e 39,3% para o fundo de dotação. E aí eu estou falando de vários nomes de alocação, né, e principalmente para quem é novo aí no Rotary, no Rotaract, talvez esteja perguntando o que é fundo anual, o que é fundo de dotação, o que é polio, né? Bom, quando você faz uma doação para a Fundação Rotária, você escolhe onde esse recurso ele vai ser aplicado, né? Então, isso é uma forma também da gente privilegiar os interesses que os nossos doadores, os nossos associados têm. E quais são esses fundos, né? A gente tem a polio, então os recursos que você doa para polio, eles são empregados na erradicação dessa doença, que é uma luta do Rotary, né, há mais de 30 anos, para acabar com a paralisia infantil, e mais do que nunca, né, a sua contribuição, ela segue sendo necessária. Além disso, a gente tem o fundo anual, que é o seguinte, ele possibilita os projetos humanitários, então as doações ao fundo anual são investidas por 3 anos, e ao final desse período, uma parte, né, desse recurso volta para o seu distrito em forma de FEDUC, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlada, né, e outra parte vai para o Fundo Mundial, que é o fundo ali do RI, né, do Rotary, que também apoia os programas da Fundação. Já o fundo de dotação, ele visa o futuro do Rotary, né, as doações elas são investidas perpetuamente e é disponibilizado aos projetos apenas os rendimentos do investimento. Bom, além da questão de beneficiar os projetos, né, a Fundação, ela também dá uma série de reconhecimentos para uma forma de valorizar também as contribuições, os doadores, né? Então, o reconhecimento, ele expressa, na verdade, essa gratidão da doação, né? E a gente oferece uma série de reconhecimentos de acordo com o valor doado, né? Bem como o fundo escolhido aí para a sua doação. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né, do reconhecimento Paul Harris, né? Então, quando você doa pelo menos $1.000 para o fundo anual, para polio, para um subsídio global aprovado da fundação, você é reconhecido como companheiro Paul Harris. Você vai receber, né, o certificado, um pinzinho de lapela, e aí vai de acordo com os níveis de contribuição ou de agraciamento, que a gente chama, né? Então, depois de 2.000, né, a primeira safira, a segunda, e aí sucessivamente. Quando um doador ele acumula $10.000, né, em diferentes fundos, isso para o rotariano, rotariana, cônjuge e empresa, ele conquista o que a gente chama de Major Donor, que é a doação extraordinária, né? E aí tem vários níveis, né, de grandes doações também. Bom, vocês também já devem ter ouvido falar, estou dando um apanhado geral aí da Fundação e vocês vão falando qual é o tema de maior interesse de vocês ou que vocês têm mais dúvida, né? Vou tentar falar da Fundação em modo geral, tentando pegar um pouquinho de cada coisa. Falando da BTRF, né, que é a Associação Brasileira da The Rotary Foundation, né? A BTRF, ela foi fundada, né, em 2004, a fim de ser uma segunda porta de entrada, né, para receber as doações de empresas, então de PJ mesmo, a Fundação Rotária. Hoje ela já conta com mais de 4.000 empresas ao longo da sua história, né? Ela oferece reconhecimento a essas pessoas jurídicas e também benefícios fiscais aos doadores optantes pelo sistema de lucro real.
Então, todas as contribuições feitas à BTRF, elas são aplicadas em um fundo gerenciado pela Fundação Rotária, né, e elas financiam os projetos sociais. Na verdade, é uma segunda porta de entrada de contribuições, mas vai para o mesmo propósito, né, que é financiar os nossos programas e projetos. E aí a BTRF, além de reconhecer as doações espontâneas, né, ela conta com alguns programas, que é o Empresa Cidadã, né, que talvez seja o mais conhecido, que faz a empresa se tornar parceira ali do Rotary, né, com reconhecimento à empresa cidadã, a empresa, ela doa $1.000 à BTRF dentro de um ano rotário, né, ou mais, 1.000 ou mais dólares, né. E aí, no mesmo molde, recentemente, a gente tem, né, o Agro Cidadão, para os produtores rurais, o Clube Cidadão, né, e também com o mesmo propósito, né, para empresas, para produtores rurais e clubes que doem ao menos $1.000 aí por ano à nossa associação. Outro programa que a gente tem, provavelmente, aí vocês já devem conhecer bastante, é o Seguro Solidário. É um programa que é muito importante para a gente, é uma parceria institucional que a BTRF tem com as seguradoras, Porto Seguro, Itaú e Azul. Então, vocês, né, enquanto rotaractianos e também os rotarianos, eles cadastram o seu seguro ali no site, né? Você não vai ter nenhum custo com isso, na verdade, é uma parceria que a gente tem com essas seguradoras, e através do seu cadastro, né, eles fazem uma contribuição para a fundação, né? Então, parte do prêmio líquido das apólices dos seguros, né, do rotariano, do rotaractiano e familiares, eles são doados à BTRF sem qualquer acréscimo, né? Como que funciona isso? Para os seguros de automóveis, né, da Porto, Azul e Itaú, seria 5% do valor do prêmio líquido, seguro de vida da Porto, 5% também, seguro residencial da Porto e Itaú seria 3% do prêmio líquido. Então, isso é bem interessante porque você não precisa necessariamente, né, doar, contribuir, e uma empresa faz isso através do seu cadastro, né? Por você ser segurado daquela empresa, eles fazem essa doação à BTRF. Bom, agora eu vou falar para vocês dessa área que eu trabalho mais diretamente, né, que são os projetos, são os subsídios, e quais são os tipos de subsídios, né, que a Fundação tem. Então, a gente tem os subsídios distritais, né, que são projetos, normalmente são projetos menores, são projetos pontuais, alinhados à missão da Fundação Rotária. Então, por exemplo, seria mais a questão do apoio local, né, do apoio da sua região. Então, doar um eletrodoméstico para uma ONG, né, promover reforma de uma instituição. Muitos distritos aqui no Brasil trabalham com, por exemplo, vamos ter um banco de cadeira de rodas, né, tudo isso seria um alvo aí de um subsídio distrital, né. Então, como que funciona? O distrito, ele é o grande administrador, né, faz a gestão desse subsídio distrital. Eles têm um subsídio distrital por ano e são os responsáveis pela seleção dos projetos, né? Como normalmente é um recurso limite que ele tem, ele vai ter que ter critérios, né, para seleção ali dos clubes que apresentam os projetos. Então, cada distrito do Brasil acaba tendo critérios próprios aí. Então, o distrito ele pode utilizar até 50% do seu FEDUC, né, para obter um subsídio distrital por ano, e aí isso é gerado com base nas contribuições ao fundo anual 3 anos antes. Então, por isso que a sua contribuição, né, ela é muito importante para a fundação e também para o seu distrito, porque isso vai aumentar o valor de FEDUC, né, de fundo que o distrito tem disponível para fazer projeto. Bom, depois que o distrito recebe os fundos do subsídio distrital, ele administra, as verbas, né, entre os clubes, e aí a gente tem alguns casos, né, alguns distritos no Brasil que já têm feito projetos também distritais com o Rotaract. Normalmente o Rotaract participa em apoio ali como o seu Rotary Clube Padrinho, então isso tem acontecido bastante no Brasil, tem crescido bastante o número de Rotaracts fazendo projetos de subsídio distrital. E aí o que a gente fala, gente, é sempre muito importante vocês estarem alinhados aí com o distrito, né, com a administração do distrito, para checar direitinho quais são os critérios que o seu distrito estabelece, etc. Bom, outro tipo de subsídio, né, são os subsídios globais, são projetos maiores, né, que você vai precisar de mais recursos, tem necessariamente um parceiro internacional, e eu vou falar adiante, né, mas
detalhadamente aí sobre esses projetos. Outro tipo de projeto são os subsídios para assistência em caso de desastre, que apoiam regiões afetadas por catástrofes com até $25 mil, né, fornecendo itens básicos como alimentos, água e remédios, né. O ano passado, de março a junho, a gente teve a possibilidade que os curadores deram desse tipo de projeto ser aplicado também com questões de Covid. Então, acredito que todos os distritos brasileiros, ou pelo menos 99%, tiveram projetos de subsídio de assistência em caso de desastres para Covid, né? Inclusive aí o distrito de vocês. Então, foram adquiridos, por exemplo, EPIs, né? Esse tipo de itens. E aí, por fim, um projeto que ainda não é tão divulgado aí, né, mas é um projeto muito especial, é o subsídio de grande escala, né, uma novidade do Rotary, é um projeto de longo prazo que beneficia uma vasta área geográfica e um alto número de pessoas em parceria com a instituição parceira. Na verdade, é um projeto, é uma seleção mundial que acontece, né, beneficiando apenas um projeto no mundo inteiro. Só que é um super projeto, né? Um projeto de $2 milhões, financiado pela fundação sem a necessidade do parceiro internacional. E aí ocorre uma seleção no mundo inteiro e apenas um projeto por ano é aprovado. Então, o projeto que foi aprovado primeiro, né, desse novo modelo, foi um projeto na Zâmbia, pelo fim da malária, em 10 distritos de 2 províncias, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do alcance desse projeto. E aí, uma questão para vocês terem, uma questão mais técnica, mas para vocês terem em mente, né, para todos os tipos de projetos, há necessidade de prestação de contas, documentação fiscal, então sempre, principalmente se vocês tiverem a possibilidade de receber um projeto, né, sempre ter esse tipo de cuidado aí para vocês terem uma boa experiência com o subsídio de vocês. Bom, para vocês terem uma ideia de números, né, no ano 19 e 20, foram financiados no mundo todo mais de 490 subsídios distritais, mais de 1.300 subsídios globais, e 339 subsídios de assistência em desastre, em sua maioria, né, de resposta à Covid. Porque isso aconteceu não só no Brasil, mas no mundo todo, né, os subsídios de Covid aí. E aí, para vocês terem uma ideia, né, dos subsídios por área de enfoque, que eu vou falar um pouquinho mais no detalhe, mais para frente, nossa maior concentração são nos projetos na área da saúde, isso tanto no Brasil quanto no mundo, né? Além disso, em termos de projetos no mundo todo, isso é seguido por recursos hídricos, desenvolvimento econômico comunitário e educação. Então, esse é o nosso gráfico dos projetos por área de enfoque no mundo, no ano passado. Bom, agora eu vou falar para vocês, né, especificamente dos subsídios globais. Então, esses projetos, eles são parcialmente financiados pela Fundação Rotária, né, que equipara contribuições em FEDUC, que é o Fundo Distrital, e vai dar maior impacto aos seus projetos. Então, muitas pessoas perguntam para a gente, por que vale a pena fazer um projeto, né, com um subsídio global, se eu posso fazer um projeto de uma forma autônoma, né? Por algumas questões. Um é que você vai carregar a instituição, né, a Fundação Rotária com você. 2 é que você vai ter maior impacto com o seu projeto. Então, quando você contribui com o FEDUC, né, a Fundação Rotária, ela faz essa equiparação aí das contribuições. E aí, há 3 tipos de projetos de subsídios globais, né, os projetos humanitários, que são os mais comuns, as bolsas de estudo, que não é muito uma tendência aí, tanto no mundo quanto em Brasil, é muito difícil a gente ter projetos de bolsas. Por a questão de valores também, né, acaba que o distrito muitas vezes opta por fazer um projeto humanitário, pelo número de pessoas beneficiadas. E as equipes de formação profissional, que são pessoas, né, que viajam para o exterior ou recebem pessoas do exterior no seu distrito, na sua região, para ensinar práticas locais aí, ou aprender com eles sobre o seu campo de atuação. A gente tem um projeto muito emblemático aí de equipe de formação profissional, que aconteceu em Minas Gerais, né, eles fazem um projeto para equipes de treinamento para tratamento de crianças, em sua maioria, né, que tem questões de fissura lábio-palatina. Então,
são, né, equipes que vêm da Ucrânia para cá e que vão daqui para a Ucrânia. É um projeto muito grande, muito bacana, assim, de você ver como esse ensino da técnica, né, tem um envolvimento da USP também. Então, é muito legal esse tipo de projeto, assim, acaba você tendo um impacto muito grande ali na sua comunidade, né. Bom, para que um projeto ele seja financiado pela fundação e ele seja elegível, né, para vocês verem, a gente tem toda uma questão, né, a gente capta recursos de rotarianos e rotaractianos do mundo todo. Então, é muito importante que a gente seja transparente com esses recursos que a gente recebe. Então, para isso, para os nossos projetos serem aprovados, eles têm uma série de critérios, né? Então, primeiro, o projeto ele tem que ser sustentável, né? A comunidade, ela precisa conseguir tratar das suas necessidades mesmo depois que o projeto tiver sido concluído. Por exemplo, imagina que você adquire, né, um projeto de subsídio global, você adquire um equipamento para uma Santa Casa, né? O recurso do Rotary da Fundação foi gasto, mas ainda assim a população vai continuar sendo beneficiada por aquele equipamento, né? Então, seria nesse sentido. Depois, o projeto ele precisa ter resultados mensuráveis. Então, é necessário que você consiga identificar qual é o resultado, né, daquele projeto. Atender às necessidades reais, isso é algo que a gente tem, a Fundação tem solicitado muito, né, que o Rotary não diga à comunidade o que ela precisa, mas que ele ouça a comunidade, né? Está alinhado a uma das nossas áreas de enfoque, que eu vou falar mais no detalhe, contar com a parceria internacional, seguir algumas regras aí de financiamento, envolver ativamente os rotarianos e rotaractianos. Então, por exemplo, os nossos projetos, a gente não simplesmente financia e doa para a instituição beneficiada, né? Um exemplo, imagina um projeto que você faça uma parceria com a PAI. A gente não deposita para a PAI aquele recurso, a gente deposita para o clube e o clube faz a gestão. Então, é muito importante, né, envolver ativamente aí os rotarianos locais. Bom, além disso, né, devem ser enviados aí os relatórios periódicos de prestação de contas. Bom, só para vocês entenderem um pouco, né, como que funciona, a gente teve uma pequena alteração, eu vou mostrar mais para frente, sobre a questão de percentuais, mas basicamente, quando você faz uma doação para o Fundo Anual, a gente está falando muito de FEDUC, né? Quando você faz uma doação ao Fundo Anual, como que funciona, né? Depois de 3 anos, então, né, a doação, ela vai uma parte para o Fundo Anual e uma parte para o FEDUC. O FEDUC, ele vai beneficiar subsídios distritais e subsídios globais. E o Fundo Mundial vai financiar todos os nossos programas, né? E os subsídios globais também. Ou seja, quando você doa para o Fundo Anual, você vai aumentar, né, consequentemente, o FEDUC do seu distrito em algum momento. Então, por isso que acaba sendo acaba angariando bastante contribuições, né? Pessoal, e aí uma grande novidade, né, em termos de Rotaract, é que com uma decisão recente aí dos nossos curadores, a partir de julho de 2022, os Rotaracts eles vão poder ser o contato principal de subsídios globais. Então, isso é algo muito bacana, assim, a gente sente que é muito bacana, né, já em contato com rotaractianos há algumas gestões, né, eu vejo como como vocês são engajados, né, como vocês têm essa vontade essa vontade de fazer projeto também, projeto social, então é muito legal que exista essa possibilidade. Todos os critérios ainda estão sendo definidos, né, como que vai ser isso operacionalmente, né, porque provavelmente o Rotaract vai ter que ter uma conta, vai ter que ter CNPJ, vai ter que ter uma série de questões aí, e vai ter que ter, tipo, alguma experiência, né, com projetos também, porque é uma responsabilidade super grande, né, mas o fato é que já existe essa possibilidade, né, os critérios vão ser definidos em breve, então o que a gente orienta mesmo é que vocês tenham se algum de vocês, algum Rotaract, né, tenha vontade, né, de conhecer mais os subsídios globais, que realmente, né, estude sobre o tema, né, e a gente também está aqui à disposição para as capacitações. Bom, acho que isso aqui eu já falei um pouquinho. E aí, as nossas áreas de enfoque, né, gente? Para vocês iniciarem o projeto, deve ser escolhida pelo menos uma área de enfoque. Então, quais são as nossas áreas de enfoque atualmente, né? A gente tem a área de paz e prevenção de conflitos. Então, por exemplo, né, projetos com workshops sobre esse tema, né? Projetos na área de integração de refugiados,
A gente teve também um projeto que eu sou super fã, na verdade, que é um projeto na área de combate à violência doméstica, né? Foi feito em parceria com o Tribunal de Justiça. Então, esse é um tema que eu acredito que tenha muita abrangência no Brasil, infelizmente, né? Então, seriam projetos na área de paz e prevenção de conflitos, né? Além disso, né, suporte psicossocial a vítimas de violência, né? E prevenção da violência, né? E aí é muito forte nesses projetos a atuação junto à população vulnerável. Então, por exemplo, órfãos, né, pessoas refugiadas. A gente também já teve um projeto, por exemplo, com uma instituição que trabalha com crianças em situação de rua em São Paulo. Então, tem todas esse tipo de atuação, né? Falando dessa área de enfoque de paz e prevenção de conflitos, né, eu queria falar um pouco para vocês também sobre o programa Rotary pela Paz, das bolsas, né? Não se trata de um subsídio global, né, que é isso que a gente está abordando agora. É um programa institucional, na verdade, da Fundação Rotária, que não pede financiamento dos clubes e distritos, mas é muito interessante, né, para pessoas, para profissionais na área de direito, relações internacionais, né, enfim. E as inscrições, elas já estão abertas, então convido vocês, né, a pesquisarem um pouco, se vocês têm algum interesse nessa área, ou até conhecem pessoas, né, pela graduação de vocês, pós, enfim, são pessoas super qualificadas, assim, né, a gente tem uma seleção, um processo muito acirrado no mundo inteiro, e aí pessoas do mundo inteiro são selecionadas para essa bolsa. Bom, falando sobre uma outra área de enfoque, que é o nosso maior percentual de projetos, é a área de prevenção e tratamento de doenças. Então, por exemplo, projetos, aquisição de equipamentos médicos, né? É muito legal, eu acho que é uma coisa que o RI pede também. Por exemplo, no caso de uma nova tecnologia, né? Como essa equipe profissional, como esse hospital vai ser treinado? Então, é muito importante que vocês se atentem, né, a cada etapa do projeto para entender como esse dinheiro vai ser bem aplicado. Então, se é uma nova tecnologia, né, você vai ter profissionais qualificados, você vai fazer treinamento, né? Bom, outro tipo de projeto, né, clínicas de saúde móveis, né, como veículos com equipamentos médicos, por exemplo. Eu fui visitar um no interior de São Paulo muito bacana, que é um projeto também de aleitamento materno, então é um veículo, né, que tem toda essa parte de banco de leite, muito bacana. Bom, além disso, né, treinamento de profissionais da área da saúde, projetos na área de saúde mental, de reabilitação de dependência química e prevenção, etc., né. Bom, projetos na área de recursos hídricos e saneamento, né, uma terceira área de enfoque. Então, por exemplo, abastecimento de água, tratamento de água, né, saneamento, água, saneamento e higiene em escolas e unidades de saúde, né? Então, essa imagem aí que eu trago para vocês é um projeto de sistema de distribuição e abastecimento de água em comunidades rurais no Piauí. Bom, outra área, né, que também no Brasil é bem forte, esse projeto foi um que eu fui visitar no interior de São Paulo também, são projetos na área de saúde materno e infantil. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito projeto na área de UTI neonatal, bancos de leite, né? Além de capacitação de profissionais e intervenções médicas, né? Bom, projetos na área de educação básica e alfabetização. Então, por exemplo, um projeto que envolva, né, normalmente não seria muito um projeto de infraestrutura de uma escola, por exemplo, né? Mas um projeto de tecnologia e treinamento ali dos profissionais, das professoras, né? Essa imagem aí de um projeto na Bahia. Então, toda a capacitação ali das professoras também, né? Projetos, por exemplo, para promoção de alfabetização em adultos, né? Treinamento de professores, projetos na área de pessoas que tenham necessidades especiais, né? E, por fim, nessas áreas, aí a gente fecha desenvolvimento econômico e comunitário. Então, promover, né, a formação e reposição no mercado de trabalho, o acesso de pessoas carentes a serviços de microcrédito. A gente teve um projeto muito legal no Recife, um projeto de acesso a microcrédito, né? Empresas sociais e startups, um tipo de projeto muito comum, inclusive teve um aí no distrito de vocês, né? O fornecimento de equipamentos a cooperativas de reciclagem. Isso é muito comum no Brasil, a gente teve vários distritos que já fizeram projetos na área de desenvolvimento econômico comunitário
com cooperativas de reciclagem. Outro tipo de projeto, né, a melhoria da agricultura de subsistência em comunidades rurais, por exemplo. Então, vocês veem que é um mundo aí de tipo de projeto que daria para fazer pela Fundação Rotária, né? E aí, uma novidade, né, que talvez para vocês não seja tão novo assim, já foi bastante divulgado, é que a gente vai ter uma nova área de enfoque, né, que é o apoio ao meio ambiente, é a nossa 7ª área de enfoque do Rotary, e aí os pedidos de subsídio para esse tipo de projeto vai ser aceito a partir de 1º de julho de 2021. Então, os critérios, eles estão sendo avaliados, né, bem detalhadamente, que você já consegue ter algum tipo de definição ali no meu Rotary, na área de subsídios. Vou mostrar para vocês o print da tela depois. Mas você já consegue ter um pouco de informações, né, como essa área está sendo delineada aí pelo Rotary, né. A gente, na verdade, a Fundação, o RI, está avaliando consultorias, enfim, como, né, essa área é abordada em diferentes instituições e como isso vai ser abordado pelo Rotary. Bom, gente, eu falei um pouco para vocês, mas é um tema que eu gostaria de ressaltar, que é a questão de sustentabilidade, né? Então, significa fornecer soluções de longo prazo para os problemas comunitários, né? E que os beneficiários mantenham aquele projeto mesmo depois de esgotados os fundos do subsídio. Então, o Rotary, ele dividiu o conceito de sustentabilidade em 6 passos, né? Primeiro, começar com a comunidade, né? A gente não deve falar, né, enquanto instituição, para a comunidade o que a comunidade precisa, né? Depois, incentivar a participação, né? É muito importante que não seja um projeto de uma pessoa, embora a gente tenha um contato principal para cada projeto, né? É importante que seja realmente um projeto daquela comunidade, né? Daquele bairro, daquelas pessoas, né? Outro ponto que sempre o pessoal acaba reforçando bastante é o treinamento, né? Principalmente se é um projeto com uma inovação em algum sentido, né? É importante que as pessoas estejam treinadas. Outra questão que a gente fala bastante é adquirir os recursos localmente, isso de uma forma geral, né? Para movimentar a economia local. A gente tem alguns projetos, né? Não sei se vocês conhecem o Hospital do Câncer de Barretos, no Hospital do Amor. A gente teve alguns projetos que já envolveram importação de equipamentos, devido a uma questão de custo, né? Que seria muito mais, até uma tecnologia muito bacana, seria muito mais fácil ter fora do que aqui no Brasil. Mas, de modo geral, a gente pede que os recursos sejam adquiridos localmente para movimentar a economia local. Buscar o apoio da comunidade, perdão, passei sem querer. Buscar o apoio da comunidade. Então, por exemplo, universidades, né? A gente vê que um projeto que envolve a área acadêmica costuma ser um projeto muito mais forte, porque tem um embasamento teórico também, né? E também avaliar o sucesso, né? Depois que você fez esse projeto, como ele foi, né? Que tipo de legado você pode deixar para o seu clube, para o seu distrito, etc. E aí, para vocês terem um pouco mais de conhecimento, né? Esse é o ciclo do projeto. Você fala assim, eu quero começar um projeto de subsídio global, por onde eu começo, né? Primeiro é fazendo um planejamento, né? Conhecendo, estudando mais sobre o subsídio global. Depois, né? Então, no planejamento você vai fazer a avaliação da comunidade. Você vai definir em qual área de enfoque seu projeto vai atuar. A gente tem um modelo de pedido de subsídio global, isso acaba sendo uma boa ferramenta para vocês começarem esse projeto. Após isso, né, você vai buscar o parceiro, isso é algo que eu sempre, na CONARC ou qualquer conferência aí né, evento do Rotaract, eu sempre acho muito legal a possibilidade que vocês têm também de conversar com pessoas de fora, né, do Brasil, então isso é algo que o Rotaract poderia utilizar muito para ajudar, né, os rotaractianos, rotarianos a fazerem projetos, né, eu sinto que até por a questão da internet e pelas redes sociais acaba sendo mais fácil, né, eu vejo que esse é um tipo de projeto, se eu não me engano, que vocês têm lá na disputa de projetos lá do CONARC, né, que é parceria internacional, isso é muito legal, assim, porque de modo geral nos subsídios globais também é solicitado aos rotarianos que busquem um parceiro internacional. Então, é muito importante vocês terem uma rede aí, né, de pessoas com quem vocês possam contar. Na maioria das vezes, como isso envolve também uma parceria financeira, é necessário que tenha um bom networking. Então, através de lideranças do distrito, né, governadores, ex-governadores, até
outras lideranças. Então, é muito importante vocês terem o parceiro internacional para fazer um projeto de subsídio global. Bom, uma vez aprovado, né, você vai colocar na central de subsídios, quando você tiver o parceiro, a Fundação Rotária vai fazer uma avaliação formal do seu projeto, então, definindo alguns temas, né, o que precisa ser desenvolvido. Se aprovou, beleza, você vai fazer as contribuições em dinheiro, a Fundação Rotária vai fazer o depósito, né, e aí vem a fase de implementação do projeto e o relatório de prestação de contas. Bom, a gente chegou na avaliação da comunidade, né? Eu falei algumas vezes ao longo da apresentação. É o seguinte, como eu falei para vocês, né, uma solicitação da fundação é que a comunidade realmente participe aí do projeto, né? Então, é necessário que você identifique os pontos fortes e fracos, né, da comunidade. Isso aumenta o impacto do seu projeto. Então, desde 2018, né, faz alguns anos já, os projetos humanitários, eles são obrigatoriamente, né, é necessário que você faça uma avaliação das necessidades antes de apresentar o pedido, ou junto ao pedido, né. Então, você vai definir nessa avaliação as metas e o escopo das suas atividades, né, existe uma série de materiais lá no meu Rotary, que pode te ajudar a fazer a avaliação da comunidade. E aí, uma dica para avaliação, né, você escolher grupos diversificados, por exemplo, se você vai atender uma instituição, não falar com o diretor da instituição apenas, né? Falar com a diretoria da instituição, mas falar com a pessoa que é atendida, né? Por exemplo, um projeto na área de saúde materno-infantil, falar com as mães, com as crianças, né? Com os beneficiários também. Então, essa identificação sistêmica é muito importante, né? E um ponto que é assim, super, super relevante, gente, não prometer projeto antes de realizar. Então, assim, por mais que você vá pesquisando mais sobre esse tema, né, converse ali com as instituições da sua cidade, comece a se interessar mais, né, não prometa um projeto, porque isso acaba ferindo também toda a questão da nossa organização. Às vezes acaba, né, não acontecendo, ou o projeto não é aprovado pela fundação, e falo isso por experiência própria, né, acaba sendo uma situação muito frustrante para as organizações também. Então, é muito legal vocês serem sempre realistas ali com a instituição também, né. Bom, passando rápido aqui. Algumas dicas, né, aí para os seus projetos, seja um projeto global ou um subsídio distrital. Primeiro, né, informe-se sobre os subsídios. Então, a gente tem lá no meu Rotary aberto, né, uma página sobre subsídios globais e sobre subsídios distritais. É bem importante vocês estarem a par do que são esses projetos, né. Bom, também é importante, né, vocês buscarem informações das regras dos distritos que vocês participam, principalmente se tratar de um subsídio distrital, porque a gente, institucionalmente, não define tantas regras para os distritais, acaba que os distritos têm critérios próprios. Então, isso é muito importante vocês estarem a par também. Outro ponto que o Rotary tem engajado, né, é a avaliação da comunidade, como eu falei para vocês, então, que nasçam da comunidade que ela precisa, né. Outra dica, né, em termos de Rotaract, é muito importante, né, vocês trabalharem com os Rotary Clubes padrinhos, né, envolver-se nos projetos deles, verem o que eles estão fazendo, né. Hoje em dia, os subsídios, eles podem ser feitos pelo Rotaract em parceria com o Rotary Padrinho. A gente ainda não tem todos os critérios para 2022, né, mas desde já eu acredito que seja muito importante essa questão de fazer ponte aí com os Rotary Clube padrinhos, né. Outro ponto, né, é mobilizar realmente né, os seus amigos, a sua rede ali, e contribuir mais para a Fundação Rotária. Então, algumas regras que os distritos estabelecem, né, para participação em subsídio, é valor contribuído, né, isso não parte tanto da fundação, mas mais dos distritos. Então, acaba que quanto mais você doa, também você, em tese, contribui mais para o FEDUC também. Então, é muito importante vocês terem esse engajamento também com a Fundação Rotária no sentido de contribuições, né. E por fim, né, essa questão que eu falei, que é a questão da prestação de contas, então de ter esse cuidado, né, para ser uma experiência legal o projeto. Às vezes, por uma questão de prestação de contas, acaba tendo um monte de impacto, né, um documento que não é aceito, ou a prestação que não é feita, e isso acaba sendo negativo, né, com a experiência de projeto. Então, é legal vocês deixarem isso sempre muito alinhado também. Bom, vocês já devem ter notado, pelo menos no site do meu Rotary já está por lá essas mudanças, né?
a gente teve uma série de mudanças que vão entrar em vigor a partir de 1º de julho. Os subsídios globais, né, eles tiveram um grande sucesso desde o lançamento, e houve um aumento até hoje, né, em mais de 100% em número de projetos globais aprovados. Só que, em contrapartida, as contribuições ao fundo anual, que é a principal fonte de verbas, né, por conta do FEDUC, não teve o mesmo crescimento. Então, embora as pessoas tivessem conseguido ter muito mais projeto, não conseguiram contribuir tanto mais, né. Então, por essa razão, né, continua sendo muito importante que vocês consigam um apoio aí financeiro à fundação. E também por essa razão, os curadores aprovaram recentemente, né, uma série de mudanças nos financiamentos ali dos projetos. Vocês conseguem, né, todo mundo consegue acessar através do meu Rotary essas mudanças. Basicamente, as mudanças serão as seguintes, né? Então, a equiparação do FEDUC para os subsídios globais vai ser alterada de 100% para 80%, né? Antes o distrito colocava 10 mil de FEDUC, a fundação colocava mais 10. Agora não vai ser mais assim, né? Então, para esse ano rotário, enquanto houver disponibilidade, a verba continuará sendo equiparada em 100%, para os pedidos enviados até dia 31 de maio e aprovados até dia 30 de junho. Pedidos não aprovados esse ano rotário terão que ser enviados novamente com financiamento ajustado ano que vem. Além disso, né, 5% das contribuições ao Fundo Anual Share, elas vão ser igualmente subtraídas do Fundo Mundial e do FEDUC para ajudar as despesas operacionais. As transferências de FEDUC, né, não utilizadas vão ser limitadas a 5 anos. Então, por exemplo, os distritos, eles têm um FEDUC, e esse FEDUC, ele vai não utilizado, né, ele vai sendo passado de ano a ano para o próximo ano rotário, né. E aí isso vai ser limitado, né, por uma questão que muitos distritos acabam não fazendo tanto projeto, e aquele FEDUC vai se acumulando, né. Então, com isso, né, a gente tem um saldo grande, é tipo um saldo bancário, né. Então, os distritos, eles têm um saldo bancário muito grande e vai passando de ano a ano, né. A partir de 1º de julho de 2026, no final de cada ano rotário, as verbas, elas de FEDUC mantidas por mais de 5 anos serão direcionadas a critério do distrito, né, o distrito que vai direcionar isso, ou para polio, ou para subfundos especiais por área de enfoque, ou para centros Rotary pela Paz, ou assistência em caso de desastre. Além disso, né, as transferências do FEDUC, a polio, elas vão ser equiparadas pelo Fundo Mundial em 50% ao invés de 100% antes da equiparação da Fundação Bill e Melinda Gates. Bom, a sede mundial, ela deu algumas dicas, né, de projetos bem-sucedidos, focando mais em subsídios globais aí. Então, primeiro, né, a avaliação das necessidades da comunidade, que eu falei algumas vezes aqui, uma clara relação com a área de enfoque, um plano detalhado do projeto, né, que envolva a participação rotária, então que não seja uma doação para uma instituição, como eu falei para vocês. Um orçamento muito claro e detalhado, por exemplo, quando você vai fazer um projeto, você não vai colocar, é X mil reais com equipamentos, e basta, né? Você vai precisar esclarecer que tipo de equipamento você vai comprar, né? Também, né, que o projeto ele tenha um bom monitoramento e avaliação. Infelizmente, existem alguns casos que aquele projeto acontece, mas não existe o monitoramento. Isso é muito importante, que vocês estejam a par do que está sendo feito com aquele projeto, né? Que o projeto envolva treinamento, como eu falei para vocês, que exista memorando de entendimento, que é como se fosse um acordo, né, com as instituições ali beneficiadas, preencher o pedido de um modo completo, então não deixar as perguntas, né, devem ser todas preenchidas, e enviar os relatórios dos subsídios adequadamente. Pessoal, falei demais, mas eu abro para dúvida, e aí se vocês tiverem qualquer questão, também deixo aqui o nosso telefone institucional, o nosso e-mail da Fundação Rotária, né, se vocês tiverem qualquer dúvida aí referente à Fundação Rotária, e o nosso site também. Então, vou deixar esses 15 minutinhos, 20 minutinhos para as dúvidas. Larissa, apareceu 2 perguntas aqui no chat. Vou estar fazendo ela para vocês. Para você e o Júnior. Ele perguntou se esses subsídios vêm de doadores.
Ele tá por aí? Júnior, você quer explicar um pouquinho melhor? Então, é porque quando você falou de fundo distrital, né, dos projetos e tal, então para eu queria saber, esse fundo, ele vem de doadores da a fundação? Como é que funciona essa questão? Para eu fazer um projeto, eu tenho que falar com a fundação distrital, ou eu tenho um caixa para isso? Como é que funciona? Tá. A gente tem alguns tipos de subsídios, né? Os subsídios distritais, o ideal é que você esteja alinhado com o seu distrito, né? E faça esse pedido ali para a gestão distrital. Normalmente o distrito ele recebe vários pedidos e ele tem um processo de um edital, né? E aí seria legal vocês validarem com o distrito de vocês, com a governadoria. Para os subsídios globais, né, as pessoas elas podem solicitar o pedido, mas é muito bom também estar a par, né, com a governadoria, porque provavelmente vocês pediriam um FEDUC, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlada. Então, para esse FEDUC, para o distrito apoiar esse projeto, é importante que ele esteja a par também, né, saiba o que está sendo pensado aí para o seu projeto. Então, é muito legal vocês terem esse alinhamento aí com o distrito, sim. Beleza, obrigado, Larissa. Imagina. Larissa, a próxima aqui é do Gabriel. Ele falou assim: boa tarde, companheiros. Meu nome é Gabriel, sou associado ao Interact Clube de Sacramento e no próximo ano rotário estarei como diretor distrital de Fundação Rotária de Interact. E minha dúvida é: quando a doação será duplicada pela Fundação Bill e Melinda Gates? Uma doação de $500 garante um Paul Harris, porque será duplicado? Ou é necessário o valor total de $1.000 para conseguir o título? E outra dúvida, a doação é feita em dólar americano ou dólar rotário? Legal. Gabriel, obrigada pelas perguntas aí. Várias perguntas legais. É o seguinte, o dólar, né, quando você faz uma contribuição, a gente sempre se pauta pelo dólar rotário, tá? Então, por exemplo, se você faz uma contribuição, sei lá, dia 12 de abril, né, vai considerar o dólar rotário do mês de abril. A gente tem um dólar rotário no mês inteiro, né? Pelo site do meu Rotary, vocês conseguem consultar o dólar rotário, e pelo site do Ribo também, quando vocês fazem o boleto, né, ele menciona ali. Se vocês quiserem, eu posso até, de repente, colocar minha tela aqui para vocês verem. Sobre essa questão, né, uma doação de $500 garante Paul Harris, né? Na verdade, esse apoio que a gente tem com a Fundação Bill e Melinda Gates, né, ela não entra uma doação para a pessoa, por exemplo. A Maria fez uma contribuição de 500, né? A Fundação Bill e Melinda Gates não vai doar mais 500 como se fosse a Maria. Então, você não vai conseguir um Paul Harris por conta da doação equiparada pela Bill e Melinda Gates. Na verdade, se você doar $500, como que você poderia receber um Paul Harris, né? Se alguém te transferisse mais 500, ou se você contribuísse com 1.000 completo. Então, só os $500 sem alguém te agraciar com a contribuição, você não conseguiria o Paul Harris. Gente, eu peço desculpa pelo barulho, eu moro no primeiro andar. E tem tipo um playground do lado, então peço perdão que vocês entendam aí. Mas, basicamente é isso, assim, a gente tem essa parceria, né, com a Fundação Bill e Melinda Gates, é muito bacana, porque é uma das maiores fundações aí do mundo inteiro, então dá um respaldo muito grande para o Rotary. Mas isso não vai aumentar o seu valor, pessoa física, de contribuição. Se vocês quiserem, não sei se sobra um tempinho aí, ou se alguém tem mais alguma dúvida. Larissa, uma dúvida minha. Eu, Maricérgio Pessoa, quero fazer uma doação de X por mês. Isso é possível ou tem uma data certa? Sim, é possível. A gente tem a possibilidade, né, de doar por cartão de crédito, e aí vocês escolhem o melhor dia e o valor, né, e podem cancelar também a qualquer momento. É importante isso, gente, as nossas contribuições, às vezes o pessoal pergunta, né, as contribuições da Fundação Rotária são voluntárias, então não é uma cobrança, né, na verdade é uma contribuição mesmo voluntária. Vou só mostrar para vocês a tela. Deixa eu pegar aqui.
Eu vou tentar fazer o compartilhar, tá? Se vocês não estiverem vendo, vocês falam. Bom, aqui, então, pelo meu Rotary, você vai em DOE, né? Você consegue contribuir, por exemplo, quais as causas que você quer contribuir, seja para fundo anual, seja para polio, né? A gente tem bastante uma cultura muito forte do Rotaract de contribuir para polio, né? Isso é bem bacana, bem forte aí. Bom, aí você vai falar se você quer fazer uma doação única, por exemplo, ou uma doação periódica. Isso daqui por cartão de crédito, tá? Então, se você quiser fazer uma doação única, beleza, tranquilo, e doação periódica você pode definir, né, em reais, quanto você quer doar, durante X período, assim, né? Então, escolha a frequência, eu quero doar, sei lá, mensalmente, não, quero doar a cada 3 meses. E aí você fala o valor também que você quer contribuir. Aí, pelo site do Ribo, se vocês estão vendo aqui, pelo site do Ribo, também sempre vai ter o dólar rotário aqui, né? Então, por exemplo, em abril tá 5,77. Infelizmente, gente, o dólar tem sido o nosso grande vilão aí para as contribuições, né? Às vezes a pessoa faz uma contribuição, sei lá, R$50 e em dólar acaba ficando bem pouquinho porque o dólar está muito alto, mas basicamente, né, como que um rotaractiano faria uma contribuição, né? Você pode doar via cartão de crédito ou boleto bancário, e aí, por exemplo, se você não é rotariano, clique aqui. Você vai colocar o nome do seu distrito, 4770. Aí ele vai puxar uma lista dos clubes. É um pouquinho lento. Você vai colocar se essa contribuição é do clube ou de indivíduo, né? Se for uma contribuição do seu Rotaract, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui por exemplo, eu quero fazer uma contribuição pelo Rotaract. Tem um Rotaract em Araxá? Tem. Por exemplo, sou do Rotaract de Araxá. Então, eu escolho aqui o meu Rotary Clube Padrinho. Infelizmente, o nosso sistema ainda não tem toda a base de dados do Rotaract. Então, se você for fazer uma doação, você é do Rotaract de Araxá e você vai fazer uma contribuição, você vai escolher o seu padrinho aqui. Aí você vai falar, é uma doação da Maria do Rotaract de Araxá. Você vai colocar seu individual, nome do doador, CPF. É uma doação do Rotaract de Araxá. Aqui você coloca que é do Rotary Clube, o CNPJ do padrinho, e depois vai ter um campo escrito informações adicionais. E aí você coloca, essa contribuição é do Rotaract de Araxá. A gente faz um ajuste interno e vai ser computado certinho como o Rotaract de Araxá mesmo, né? A gente tem uma campanha, acho que eu não falei disso para vocês. A gente tem uma campanha, é nova, na verdade, desde o ano passado, de certificados de Rotaract que contribuem com a Fundação Rotária. Então, isso é bem bacana também, né, que a Fundação, em termos mundiais, né, está tentando aumentar aí a captação de recursos dos rotaractianos também. Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Estou vendo uma pergunta aqui, como fazer doação por intermédio de Rotary Clubes sem CNPJ? Na verdade, pelo sistema de boletos, é sempre necessário que você tenha ou CNPJ ou CPF, é uma solicitação da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, né? Nesse caso, se você for fazer uma doação de Rotaract, você vai precisar do CNPJ do seu padrinho, do Rotary Clube Padrinho. Se você for fazer uma doação indivíduo, né, de Maria, de João, você vai fazer pelo CPF, aí você não vai precisar da informação do CNPJ. Então, mas sempre vai precisar de alguma documentação fiscal, né, por uma solicitação do nosso sistema de boletos mesmo. Isso. Só quero justificar a pergunta. Boa tarde, Gabriel Machado, RDR agora, atual. E estarei como diretor da Fundação Rotária, aqui do Rotaract, no nosso distrito. Quando a gente estava no desafio do Rotaract contra a polio, a gente se esbarrou com essa situação. Tinha um Rotaract querendo fazer uma doação, e o Rotary Clube deles, padrinho, eles não tinham CNPJ. Tá. Nesse caso, seria pelo distrito, então, mas sempre vai precisar ter um CNPJ. Aí, nesse caso, né, como é uma situação bem... É muito difícil um Rotary Clube não ter CNPJ, mas em casos que isso acontece, com redistritamento, até distrito, às vezes, não teve CNPJ, né? Então, todas essas situações vão acontecendo. Nesse caso, a gente trataria de uma forma particular,
vocês podem fazer como se fosse distrito e colocar também informações adicionais que é do Rotaract. E a gente faz esse ajuste manual para entrar certinho a contribuição para vocês. É muito importante, gente, quando o Rotaract for fazer contribuição, identificar que é o Rotaract, porque é muito legal vocês terem esse tipo de acompanhamento das contribuições que vocês conseguem, né? Isso é bem bacana, assim, vocês terem esse acompanhamento também, né? Às vezes, é uma coisa bem legal, eu acho que até o distrito de vocês tem feito, alguns Rotaracts têm conseguido empresas cidadãs, né? Então, isso é uma iniciativa muito legal, porque é uma parceria, de PJ, né? Uma parceria institucional, e a gente sempre vê a informação, essa doação foi conseguida através do Rotaract e tal, né? E isso é muito legal, como pessoa jurídica também, né? Vou só mostrar para vocês o seguinte, como que funciona, eu acho que não estava na apresentação de vocês, peço desculpas. Como que funciona esse certificado? Alguns Rotaracts têm perguntado para a gente, principalmente no final do ano rotário. Esse certificado de Rotaract, né, se 5 associados, deixa eu só pegar aqui, foi uma nova iniciativa desde o ano passado, né, esse certificado ele é assinado pelo share dos curadores da Fundação Rotária, no mundo inteiro, né, e aí vai um envio de e-mail para o presidente do Rotaract, para os clubes que até dia 30 de junho do ano rotário completem os seguintes critérios. No mínimo, 5 membros fizeram doações individuais à Fundação Rotária, e a contribuição, ela pode ser para qualquer fundo, pode ser para fundo anual, para poli, para subsídio global, e elas devem totalizar no mínimo $50. Então, isso na soma, né? Então, por exemplo, se vocês fazem uma campanha, 5 rotaractianos doaram $10, chegariam à meta, né, e receberiam aí esse certificado da Fundação Rotária assinado pelo curador da Fundação Rotária, né? Isso é bem bacana também. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida para a gente perguntar para a nossa companheira Larissa? Não? Larissa, em nome da equipe, eu gostaria de agradecer pelos seus ensinamentos, suas dicas nesse treinamento hoje da Fundação Rotária. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Obrigada a vocês, gente, pelo tempo de vocês. Eu estou super à disposição. Peço desculpa aí para a Jéssica. Eu sei que vocês super correram atrás. Desculpa, eu estou super corrida, não consegui responder super no WhatsApp, mas deixo aqui o nosso telefone, o e-mail institucional da Fundação Rotária, se vocês quiserem falar diretamente comigo. O meu é esse aqui, estou mandando. E queria agradecer demais, assim, a vocês, né? Eu super me sinto muito engajada quando eu falo com o Rotaract, porque eu acho que é uma pessoa que está fazendo muito acontecer, assim, na organização, e sou muito fã do trabalho que vocês fazem. Por exemplo, essa campanha que o Rotaract fez, né, da Polio, foi muito bacana, envolveu muitos distritos, e é isso, assim, estamos super juntos, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Certinho,